E já estamos de volta. É bom demais ter você conosco nessa programação hoje no Vídeo de Saúde, falando de uma realidade que, de uma forma ou de outra, todo mundo padece, né? Quando o assunto é intestino, porque é metabolismo, gente, tudo passa por lá. Então, às vezes, tem aquela complicação, é a cólica, é a diverticulite, é a colite, enfim, síndrome do intestino irritável. Aliás, nós temos várias telas aqui que a gente preparou. A gente estava falando sobre doença de Crohn, né? Terminamos o bloco passado, o senhor introduziu o tema, doutor. A gente preparou uma tela também, vamos colocar na tela só alguns sintomas aí para a gente fixar realmente do que se trata a doença de Crohn. Hoje aqui com o doutor Jefferson Calil, médico e cirurgião do aparelho digestivo. Está na tela, então. Aí, doutor, coloca ali para a gente, para eu conseguir. Isso, doença de Crohn. Diarreia, colite abdominal, febre, sangramento retal, perda do apetite, perda do peso subsequente. Isso tudo, doutor, é o que caracteriza um pouco a doença? Sim, exatamente. O Crohn, ele é uma doença orgânica, né, que é caracterizada com alguns sinais de alarme. Então, quando nós olhamos um paciente com possivelmente Crohn, ali foram citadas algumas coisas importantes. Desculpe. Diarreia pode ser uma coisa funcional, cólica funcional, a febre já não. Okay. Febre é um sinal de alerta. Então, alguém que tem febre, um sangramento vivo, perda de peso, dores articulares, outras coisas, queda do estado geral. Então, são coisas, quando nós olhamos o paciente, esse paciente pode ter esse diagnóstico. Aí a gente parte para uma investigação mais aprofundada, que envolve uma biópsia da lesão, quando você acessa e faz uma biópsia, alguns exames de sangue, e é um diagnóstico que ele é um conjunto de coisas, nós juntamos, não tem um marcador específico. Falar, por conta disso é um Crohn, não, nós juntamos tudo, juntamos a biópsia com os exames de sangue, com a clínica do paciente e muitas vezes com o tratamento, o paciente que melhora com o tratamento. Eu quero voltar, doutor, tem alguns casuísmos aqui, algumas perguntas específicas. Por exemplo, a pessoa que reclama, a gente falou no bloco passado, anterior, assim, constipação, diarreia, enfim. O normal de um ser humano normal, digamos assim, é ir todo dia ao banheiro. Tem gente que reclama, eu só consigo ir uma vez por semana, a cada 3 dias. Como é que é? Como é que a gente pode mensurar isso, doutor? Boa pergunta. Essa acho que é uma das principais perguntas do consultório. Doutor, o que é o normal, né? Então, se nós olharmos os critérios para constipação, a gente vai olhar, é menos que 3 evacuações por semana. E o que seria diarreia? Mais que 3 evacuações por dia. Okay. Então, se nós estivermos nesse espectro, até 3 evacuações por dia ou até 3 evacuações por semana, o 3 seria um número mágico, que estaria ali, que seria o adequado. Mas tem outra questão. Por exemplo, a pessoa vai falar assim, eu evacuo todos os dias, mas quando eu vou fazer cocô, eu sinto muita dor. Eu faço muito esforço. Opa, constipação. Quando eu vou fazer, eu preciso fazer uma manobra, comprimir meu abdômen, constipação. Entendi. Quando eu evacuo, eu sinto que ainda falta coisa, eu não consigo fazer uma evacuação completa. Sintomas de constipação. Então, quando a gente pega, a frequência ela é um dos critérios, mas a forma como a pessoa também faz evacuação, tudo isso, é importante também, para a gente caracterizar. Então, às vezes a pessoa pode ir todos os dias, ou uma vez a cada 2 dias, mas quando ela vai, associada à dor, precisa fazer força, então tem uma série de coisas que a gente trata, corrige isso para melhorar. O que não pode faltar para a gente ter esse equilíbrio? Água, fibra. Fibra, perfeito. Importante. Atividade física, porque as pessoas, é muito comum, a pessoa fica deitada, faz pouco exercício, o intestino fica preguiçoso. Quando nós nos movimentamos, qualquer exercício que seja, um exercício que tem um movimento... E quando a pessoa tenta segurar demais, doutor, ou seja, está aquela vontade, ou seja, no ambiente que ela está longe de ter aquele conforto de ir no banheiro, mas fica segurando, enfim, o que acontece? Uma vez ou outra, leve, não teria problema. O problema de segurar muito é que pode acontecer uma impactação fecal. Aquele cocô vai ficando duro. Vai ficando duro. E quando for fazer, o cocô está bem grande, pode machucar a saída, vai ter dor quando for evacuar, né? Pode ter escape, né? A pessoa segura tanto, né, que ela não consegue segurar mais. Então, o fato de ficar segurando isso, lógico, a gente acaba se adaptando, né, à nossa vida social. Não posso ir agora, vou daqui a pouquinho no banheiro. Mas, assim, esses extremos de segurar muito, né, pode dar impactação fecal, ficar duro, machucar. E a questão dos gases, doutor? Os gases é uma pergunta muito comum. Na verdade, assim, quando a gente vê um paciente com gases, a gente vê um pouquinho mais do que tem junto nessa história. Só os gases, às vezes deglute muito ar, né, dependendo do alimento, algumas fibras, mesmo fibras podem fermentar mais, alguns açúcares.
e dão gases. Ou pode ser uma doença, por exemplo, a doença celíaca. É uma doença que pode ser muito pouco sintomática, o paciente às vezes tem uma anemia e tem gases, não chega a ter diarreia. E aí você fala, tem gases, não é nada, não é nada, não é nada. E aí o paciente tem uma doença orgânica ali que você deixa de ver. Então, o ideal é você ver o paciente no conjunto, né, como um todo, né, para tentar entender os gases. Ótimo, a gente vai trabalhar a dieta, a gente vai trabalhar, mudar um pouquinho das fibras, tentar mudar um pouquinho isso, em conjunto com a nutricionista, tentar trabalhar essa questão da dieta. E muitas vezes resolve. Às vezes não. Então, opa, será que a gente está com alguma doença aqui que a gente não está vendo? Entendi. Isso é interessante. Doutora, começaram a surgir algumas perguntas aqui. Claro. Vamos lá para a Luna, no Espírito Santo. A gente agradece a participação da dona Marli Magalhães Ribeiro. Obrigado, dona Marli, que Deus abençoe a senhora, viu? Ela pergunta assim, ela quer saber sobre diverticulite, né? O que é uma diverticulite, as consequências, como deve agir para não dar crise e quando dar, né? O que fazer, né? Quando der as crises, né? O que fazer? Diverticulite, o que é isso, doutor? Dona Marli, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito comum e que tem muita gente que pergunta isso. Muito pertinente a pergunta. Obrigado. Quando nós falamos de... É muito comum as pessoas falarem isso mesmo, diverticulite. Doutor, eu tenho diverticulite, né? Tudo que termina em ite é uma inflamação, né? Então, assim, os divertículos, ter a doença, né? Que eu vou falar um pouquinho também da doença diverticular, a gente chama de doença diverticular, se for do intestino grosso do colo, né? A diverticulite é uma crise, uma inflamação do divertículo. Então a gente acaba... O divertículo, o que é? É um apêndice do intestino? O que é isso? No nosso intestino grosso... No grosso? Exatamente. Onde tem uns vasinhos, umas arterinhas que irrigam a parede do intestino. Então imagina que ela tem uma espessura e tem umas arterinhas que entram para irrigar. Isso são alguns pontos de fraqueza naturais. E justamente ali, a parte interna do intestino, a mucosa, ela hernia, ela sai e forma como se fosse um saquinho para cima. São os divertículos. Só a doença diverticular, por si, ela não dá sintoma. Então, muitas vezes é comum, o paciente tem doença diverticular, tem cólica, quando vai evacuar tudo, na verdade tem uma síndrome do intestino irritável, né? Mas por ele ter a doença diverticular, ele atribui a doença diverticular. A grande complicação aguda, né, as duas grandes complicações mais comuns da doença diverticular é a diverticulite, com a inflamação, né? Muitas vezes é uma inflamação limitada ao divertículo, que não tem perfuração, não tem nada, simplesmente basta, faz o diagnóstico, antibiótico, dieta mais leve alguns dias, observação e melhora. Alguns casos perfuram, tem uma inflamação importante, perfura, precisa de uma cirurgia, alguma coisa um pouquinho mais séria. E a outra complicação, que não é diverticulite, é o sangramento. Lembra que a gente comentou que o divertículo ele sai do lado da arterinha? Então, por algum motivo, acontece a erosão dessa artéria e o paciente começa a evacuar sangue. Então, para quem tem doença diverticular, qual que é a mensagem? Teve dor fixa no local da doença. Nós vamos ver que o mais comum é aqui do lado esquerdo inferior no abdômen. Mas pode acontecer acometer o intestino grosso inteiro. Entendi. E, então, a pessoa, dor fixa, dor que não melhora, né, diferente da cólica, aquela dorzinha que vem e vai. Não, é uma dor fixa localizada. Pode ser uma diverticulite, tem que buscar um atendimento médico. E se acontece essas pequenas perfuraçõezinhas, essas hérniazinhas pequenininhas, esses bolsinhos, esse saquinho aí muita gente diz, então não pode comer tomate, não pode comer goiaba, não pode comer nada que tenha semente, porque a sementinha pode ir lá e trancar. E daí, doutor, o que é? É mito, é verdade? Isso, na verdade, não foi provado. É muito comum, eu diria que, acho que todos os pacientes, quando eles vêm e perguntam assim, falam, questão de dieta, como que a gente previne uma crise, né? Então, comer fibra, as fezes estarem molinhas, não aumentar a pressão, o cocô duro vai aumentar a pressão, vai predispor a isso. Alguns irritantes do intestino, irritantes naturais, o álcool, pimenta, algumas coisinhas vão cair ali, vão irritar, podem favorecer, não tem nada provado disso. Em contrapartida, pipoca, semente, todo mundo fala, não posso porque a sementinha vai ali e para. E já tem inúmeros trabalhos e nenhum conseguiu mostrar que quem come semente tem mais crise de diverticulite. Então, assim, e a semente, ela tem uma fonte de fibra importante. Às vezes a pessoa deixa de comer fibra, fica constipada, fica com o intestino preso, tem mais crise em vez de comer. Então, assim, não é uma recomendação para comer mais. Mas, assim, não precisa tirar da sua dieta. Eu gosto de comer alguma coisa que tenha semente. Mastigando bem, etc. Não tem problema. Não é isso que vai dar crise de diverticulite. Já tem inúmeros trabalhos sérios mostrando que isso não é verdade. Eu estou fazendo o desenho do intestino, o caminho, né, do bolo né, fecal, etc.
vai passar lá no ânus, e aí as famosas hemorroidas. E aí, o que é, por que isso acontece? A hemorroida, na verdade, ela tem um plexo venoso, né? É a drenagem da região anal. Então, o sangue vem e o sangue precisa vir. Eu brinco que é que nem varizes, né? A gente tem varizes na perna, pode ter uma variz no ânus. Só muda o lugar. Okay. Então, tem a predisposição genética. A posição que muitas vezes a gente fica para evacuar é uma posição que acaba concentrando o sangue. Isso é uma coisa e acaba dilatando. Trauma, muitas vezes, na higiene, papel higiênico, tudo mais. Os irritantes de mucosa, então pimenta, essas coisas vão lá, ficam machucando. O cocô duro, quando vai fazer uma evacuação forçada, faz força, concentra sangue nessa região, o cocô sai e machuca a região. Entendi. Então, tudo isso predispõe a esse crescimento de mucosa, que é uma variz, né? Nada mais é do que isso, né? Muito bem. Doutor, aqui mais perguntas estão chegando. Vamos lá para Cascavel, mas no Cascavel, no Ceará, viu? É o José Alexandro Custódio Teófilo, de Cascavel, no Ceará. Obrigado, José. Sinto dores no abdômen desde 2003. Quando eu evacuo, melhoro. E já fui no gastro clínico geral, só passa remédio. O médico só passa remédio para verme, dizer aqui. Gostaria de saber o que o doutor poderia me indicar a fazer. O nosso amigo José Alexandro, lá de Cascavel, no Ceará, doutor. Boa noite, José. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Esse daí, você está descrevendo uma queixa muito comum dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável. É assim, assim. Geralmente tem a dor abdominal, ela tem uma relação com a evacuação. É um dos critérios diagnósticos, inclusive. Claro que aquilo que a gente falou, quando a gente olha o paciente, a gente vê se não tem nenhuma doença orgânica associada. Então é obrigatório, quando nós olharmos, José, ver se não tem outras coisas que merecem um destaque importante. Mas assim, caindo no mais comum, né, seria uma síndrome do intestino irritável. Como tratar isso, como investigar? O ideal seria procurar algum especialista nesse assunto, né? Alguém que trate doenças funcionais. Não é uma coisa muito comum, né? Porque tem uns que tratam, outros que não tratam. Hoje é bem segmentado, mas o ideal é ir em alguém, né, que faça. Se precisar de uma investigação no seu caso particular, de algum exame, alguma coisa, fazer esse exame, né? Se não, indicar o tratamento mais correto voltado, né? A síndrome do intestino irritável, ela tem várias classificações: diarreica, constipação, mista, indeterminada. E conforme o polo que a pessoa se encontra, a gente direciona o tratamento. Então é difícil dar um tratamento geral, né? Bom se fosse assim. Exato. Quero aproveitar, assim, vamos lá agora para a cidade de Ipumirim, Santa Catarina. Quem faz a pergunta é a nossa amiga Ivone Aparecida Sani. Mas eu quero aproveitar, já que o assunto aqui que o nome é Ivone, eu tenho uma tia que hoje está fazendo aniversário, tia Ivone, lá de Timbé do Sul, Santa Catarina. Parabéns, que Deus abençoe nessa data tão especial, viu? Que Deus abençoe, parabéns, viu? E a Ivone Aparecida Sani, de Ipumirim, Santa Catarina, também está perguntando. Ela tem dificuldade para andar, é sedentária, pesa 150 quilos, diz ela assim. Tem 49 anos e tem intestino preso. Ela pergunta se a cirurgia bariátrica pode ser perigosa nesse caso aí. Nossa amiga Ivone Aparecida, doutor. Ivone, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente está fazendo interface com outro tema, né? Um outro tema que é doenças funcionais e cirurgia bariátrica, né? Hoje é uma área, a bariátrica hoje ganhou muito destaque dentro da cirurgia do aparelho digestivo, né? Por ter resultados bons, por uma série de coisas. Quando a gente fala de tratar uma doença, tratando outra doença, é um pouquinho complicado. Então, assim, eu vou falar, eu estou direcionando o tratamento para a obesidade, mas eu estou querendo tratar a constipação. Claro, se entrar num programa de exercícios, alimentação correta, uma série de coisas, se for um erro alimentar da constipação, vai melhorar, vai no pacote, né? Então vai tratar uma coisa e vai melhorar a outra. Mas assim, focar em coisas diferentes, né? O ideal seria, quero fazer uma bariátrica, perder peso e tal. Focar nisso, trabalhar, ver se tem indicação, as questões, mas não que isso vá tratar a outra doença. Pode ser que as coisas em comum, sim, favoreçam o tratamento. Sim. Muito bom, como vale a pena perguntar, viu? A nossa amiga Abadia Aparecida Gomes da Mota, de Brasilândia de Minas, Minas Gerais. Obrigado, dona Abadia, que Deus abençoe a senhora. Ela sente uma dor forte na barriga e desmaia, diz ela assim. Fez somente exames de fezes, quer saber o que pode ser. Tudo que come incha e tem muita diarreia. É o tipo de comida, doutor? É a nossa amiga Abadia. Abadia, obrigado pela pergunta. Diria que uma apresentação exacerbada do quadro, né? Falaria assim, por que tem uma resposta tão importante, né?
Então, levanta uma luzinha, um alerta, né? Será que é só um quadro funcional? Existe a síndrome do dumping, que nós aprendemos com as gastrectomias. Quando você tira um pedaço do estômago, cai rápido a comida no intestino, especialmente alta osmolaridade, os carboidratos, enfim. Puxa muita água para o intestino, libera uma série de hormônios que pode dar um reflexo vagal, a pessoa até desmaiar. Cólicas, diarreia. Então, pelo que ela descreve, eu pensaria em alguma coisa como um dumping precoce. Mas assim, teria que ver os tempos de cada coisa, o que ela come, mas eu acho que é uma coisa para ser trabalhado. E descartar, dependendo das condições, alguma coisa orgânica, que é obrigatório. A nossa amiga Sebastiana dos Santos Rezende, de Itajubá, Minas Gerais, obrigado, dona Sebastiana, pela participação. Ela tem diverticulite com diarreia e muita dor há 4 meses. Já emagreceu 22 quilos, fez todos os exames e o médico está demorando para atender. Gostaria de saber o que pode ser feito até a consulta. Pergunta a nossa amiga Sebastiana, doutor. Vamos ajudá-la. Sebastiana, boa noite. Obrigado pela pergunta. Dona Sebastiana tem algumas coisinhas aí de relevância para a gente. Então, ela conta uma história de perda de peso associada a uma diarreia. Isso merece uma investigação. Tá? Saber um pouquinho mais da história dela, sintomas associados, tudo, mas assim, precisaria de um exame de imagem, uma colonoscopia, tudo mais, para descartar doenças orgânicas, aquilo que a gente falou, né? Pode ser doenças funcionais, mas uma perda de peso importante assim, ela mereceria. Dizer para ela assim, como começar essa investigação, o ideal seria em algum especialista e a partir desse especialista ir direcionando os exames conforme o raciocínio clínico. Então a gente direcionaria nessa linha aí. Exatamente. Dona Sebastiana, não é para a senhora ficar preocupada, perder o sono, etc. Não se trata disso, ele não está dizendo. Mas é aquela questão, se tem um quadro de perda de peso acentuado aqui, então corre atrás, por mais que a senhora disse assim que o médico está demorando, vai em outro médico lá, um especialista, para a senhora averiguar isso também, para não ter, para poder dormir em paz e ter o seu intestino funcionando bem, né? Com certeza. Sem entrar em desespero, né? Com certeza. Bem colocado, muito bem colocado. Doutora, a Norvinda Valente dos Reis de Andrade, de Campinas, aqui perto da gente. Dona Norvinda, Deus abençoe a senhora, muito obrigado por estar conosco. Eu tenho um intestino preguiçoso, diz ela assim, né? E quando tomo chá de seni, me sinto melhor. O que o doutor me aconselharia a fazer, né? Posso continuar com o chá, né? Aliás, não esse chá específico, doutor, mas os chás em geral, para quem tem intestino preguiçoso, é o caso aqui da nossa amiga Norvinda. Norvinda, obrigado pela pergunta. Muito comum isso. Os chás, na verdade, tem alguns chás que são estimulantes, né? Então, quando nós pegamos os cafeinados, as metilxantinas, que é a classe dos estimulantes, chá verde, chá branco, chá preto, né, o próprio café. Então, são estimulantes, né? Okay. Não é nem pelo aporte de água, porque geralmente o chá é pouquinho, né? A gente bebe pouco chá, vai tomar uma jarra de chá. Mas o chá ele tem um efeito estimulante. Então, se eu fosse sugerir algum chá para ela como estimulante para ajudar nessa linha dos chás, eu sugeriria algum desses estimulantes, né? O senhor falou que a relação café e intestino. Existe um casamento ali ou não? Pode ser benéfico, pode ser maléfico. O café, ele acelera, né? Então a gente sabe que ele acelera o trânsito intestinal. Então, para algumas pessoas pode ser muito bom, ajuda a funcionar. E para outras pode falar assim, eu tomo café e não saio do banheiro. Então, é dosar a quantidade, né, do café, da cafeína. Entendi. Né? E como se usa, e o seu interesse. Claro que não é só o café, né? Mas a gente usa o café, tem um valor importante. Doutor, em relação a uma das doenças talvez mais, digamos, pontudas e contundentes e delicadas é o câncer, né? Quando acontece um câncer no intestino, ou seja, se corta um pedaço, vai cortando, como é que é, doutor? O senhor falou que começou um programa assim, sem o intestino, ele é vital, né? Ele é vital, e daí? O que acontece assim, o câncer é uma doença que tem uma alta prevalência, né? Até brinquei das doenças funcionais, mas é uma doença que tem, pelo envelhecimento da população, se tem mais diagnóstico, né? E o tratamento ele é voltado para a fase que é descoberto. Então, o câncer as pessoas sempre chamam, né? O mais comum é o adenocarcinoma, mas o tipo histológico, né? Tumores neuroendócrinos, cada um tem um comportamento e um tratamento. Então, quando nós olhamos, pensamos assim, um tumor no intestino, a gente classifica esse paciente, a gente faz um estadiamento. O que é isso? Que fase está esse tumor? Está no estadio 1, doença localizada, estadio 2, loco regional, estadio 3, loco regional avançado, e estadio 4, doença disseminada.
Então, com base no estadio dessa doença, a gente direciona o tratamento. Quando o paciente tem que a gente fala que ele é operável, ele tem uma condição cirúrgica, geralmente o tratamento a gente restringe ao segmento com uma margem boa para cima, proximal e distal, uma margem para os dois lados, porque as células se espalham nesse sentido. E também a gente tira a raiz, onde vem os vasos, porque a drenagem daquelas células, os linfonodos, tudo, a drenagem linfática, ela se dá junto com os vasos. Então, quando a gente faz uma cirurgia oncológica, a gente tira o tumor em si, com a margem onde ele espalha e onde ele drena, porque senão ficam células ali. Então, esse é o princípio oncológico da cirurgia, né? A gente tirar em bloco, né? Toda essa parte doente. Pode ou não ser complementado, químio, radioterapia. E aí vão cortando, porque eu fico imaginando, assim, a gente tem de 5 a 6, 6 a 7 metros, ou seja, pode cortar um pedaço, posso cortar 2 metros ali, doutor? Como é que é? Aí junta as outras partes, como é que fica? O intestino delgado, os tumores são bem raros, né? Ainda bem. E são tumores bem raros, geralmente tumor neuroendócrino, que é bem raro também, é difícil fazer o diagnóstico no delgado. O mais comum, o campeão de câncer, é o intestino grosso. Né? O que a gente faz, a gente tira aquele segmento e reconstrói, né? Junta as duas bocas. Eu brinco que cirurgião é igual encanador, né? Você tira o pedaço e junta, né? Então é possível fazer essa ligação, né? A gente junta e o intestino fica funcional, né? Então você perde aquele segmento absortivo, mas como tem uma área bem grande, né? Se é uma ressecção extensa, o paciente pode ficar com diarreia, desnutrição, precisar de uma complementação, vitaminas. E quando dissemina, doutor, eu vou exagerar na pergunta, quando dissemina e acomete o intestino inteiro, né? E aí? Existem, isso que o senhor comentou, Frei, a gente chama o mais comum é a carcinomatose, né? São os implantes peritoneais. Então tem um tumor que estava num órgão, numa luz, e que ele espalhou para fora, né? Ele pode ter espalhado regional ou espalhado para tudo. Hoje existem alguns tratamentos que são muito modernos, que é a cirurgia citorredutora e a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Então, alguns casos específicos. Hoje você tem o pseudomixoma peritoneal, que é um tipo de tumor, e a gente tem o mesotelioma peritoneal também, maligno difuso. Essas duas são as indicações formais. Então você vem, tira toda a área de tumor, tudo que você consegue ver, e o que você não consegue ver, você joga um quimioterápico a 43 graus Celsius, esquenta aquilo ali e mata essas células que a gente não está vendo. Então, existe sim tratamento para esses casos mais avançados de carcinomatose, mas são casos extremamente selecionados, com esses dois diagnósticos, ter um procedimento de alto risco, né? Não é uma coisa tão simples. Tirar todo o intestino e colocar um sintético, isso não existe ainda? Existe transplante de intestino. Aqui no Brasil a gente vê pouco, né? Alguns centros especializados, nos Estados Unidos eles têm mais experiência com isso. Existe também a reabilitação intestinal, que é muito interessante. A gente fala, sempre tira tudo, não. Existe a reabilitação no intestino curto, você faz alongamento intestinal, você usa algumas drogas que estimulam o crescimento da mucosa do intestino e existe uma adaptação entre 1 ano e meio e 2 anos. Então o paciente que for com o intestino muito curto, ele tem diarreia, desnutrição, precisa de uma complementação na veia muitas vezes, e nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, o corpo dele, via hormonal, ele se adapta, esse intestino cresce e ele consegue ter uma qualidade de vida boa. Esse é o Vida e Saúde, minha gente. Vou chamar mais um intervalo. Na sequência temos muito mais informações hoje sobre como cuidar bem do nosso intestino aí, aqui com o Dr. Jefferson Calil. A gente volta já só para você. Esse é o seu Vida e Saúde.